sou a professora Patrícia, da Educação de Jovens e Adultos. E na nossa aula de língua portuguesa de hoje, vamos dar continuidade a um assunto que a gente já começou na aula passada. A gente vai falar sobre a classificação das sílabas. Então, eu vou retomar um pouco com vocês, falar um pouco mais sobre as sílabas para a gente relembrar e depois a gente vai falar sobre essas classificações. Vamos lá. Então, vamos relembrar o que significa sílaba, o que se entende por sílaba na língua portuguesa. A sílaba é o som que se pronuncia de uma vez só. Então, quando a gente vai falar uma palavra, a gente não fala letra por letra, como eu vou falar um pouquinho na frente, e a gente faz algumas emissões de voz, né? As pessoas usam dessa forma, emissão de voz. É quando eu falo uma palavra em pedaços separados, né? Então, a sílaba, ela é cada pedaço separado. Então, vamos um pouquinho para frente. Ao pronunciar uma palavra, falamos as sílabas e não as letras de cada palavra, né? Uma letra por vez. Então, vamos pegar como exemplo a palavra hoje. Ela tem aí 4 letras, o H, o O, o J e o E. Quando a gente vai falar essa palavra, a gente fala ela dessa forma, H-O-J-E, não é dessa forma, não é mesmo? A gente fala emitindo alguns sons, por exemplo, O-G, hoje. Esses sons, quando a gente está aprendendo a falar e separar as sílabas, a gente fala um pouco mais devagar. Então, quando eu vou separar essa palavra hoje em sílabas, eu falo O, G. Então, para depois, quando eu já estiver treinado, eu vou juntar essas sílabas e formar uma palavra. Hoje. Agora, eu trouxe outro exemplo, a palavra escola. Então, vamos separar e vamos identificar as sílabas dessa palavra. Es-co-la. Ou a gente fala E-S-C-O-L-A. Não, a gente não fala letra por letra. Nós falamos as sílabas e juntas elas formam a palavra. Vamos observar. A primeira sílaba. Co, segunda sílaba. La, terceira sílaba. Então, eu vou pegar a palavra escola e vou também ajudá-los a melhorar esse conceito sobre sílabas, né? Como eu posso identificar a sílaba, como eu penso essa sílaba, porque de agora para frente a gente vai precisar de identificar e saber bem quais são as sílabas. Então, por exemplo, na palavra escola, eu falei escola, eu vou colocar a palavra escola dentro de um contexto aqui, dentro de uma frase. Adoro ir para a escola. Então, a gente colocou a palavra escola dentro de um contexto. Então, agora eu vou pegar só a palavra escola e vou separá-la em sílabas. Então, escola. Então, vamos lá? Es-co-la. Se você está começando a aprender agora na separação das sílabas, se você ainda tem um pouco de dificuldade, não tem problema. É normal, toda vez que a gente está começando a aprender, é importante treinar, fazer atividades. E aí eu vou dar uma dica. Se você quer perceber esse som, você pode bater palma para cada sílaba que você falar. Então vamos lá. Es-co-la. Assim, você consegue identificar melhor quantas sílabas ou quais são as sílabas daquela palavra. Então, vamos um pouquinho para frente. Separação de sílabas, aí a gente continua, com divisão em sílabas e que elas são marcadas por hífen. Lembra que nós falamos lá, na aula passada, na palavra amarelo, já trouxe a palavra aí separada em sílabas. Então, a palavra amarelo, vocês podem perceber que quando eu apresento aí para vocês, ela separada, tem um tracinho entre as sílabas. Esse tracinho é chamado de hífen. Então, lá na atividade da plataforma, quando você precisar
separar alguma palavra em sílaba, a professora sugeriu. Vamos fazer uma atividade, separar algumas palavras em sílabas. Então, você vai identificar primeiro as sílabas, você pode fazer da sua forma, como você escolher melhor. Se você já sabe separar em sílabas muito bem, é só usar o hífen. Se você está aprendendo, então faça com calma. Por exemplo, amarelo. Amarelo, a gente tem 4 sílabas e elas estão separadas por hífen. Olha lá. Olha os hífens marcados com um círculo aí que eu coloquei. Então, não esqueçam de colocar o hífen para separar as sílabas, muito importante. E as palavras podem receber algumas classificações, né? Por que a gente separa as palavras em sílabas? Qual a importância e como nós podemos usar as sílabas dentro da língua portuguesa? Então, por exemplo, eu posso classificar quanto ao número de sílabas. Quantas sílabas tem essa palavra, não é mesmo? Usando o número de sílabas. Eu posso classificar também quanto à intensidade da pronúncia. Como que eu vou pronunciar essa palavra e saber qual é a sílaba que eu estou procurando? E também nós temos o acento tônico. Então, nós vamos falar sobre esses assuntos em nossas aulas de português, que vão ser trabalhados através das sílabas que a gente vem aprendendo e que a gente aprendeu na aula passada. Hoje, o nosso assunto principal é quanto ao número de sílabas. Quantas sílabas tem aquela palavra? Por que identificar o número de sílabas? Qual é a importância? Então, vamos agora. A classificação das palavras quanto ao número de sílabas é o nome que a palavra recebe por causa da quantidade de sílabas que ela possui. Isso, para cada quantidade de sílabas eu tenho um nome para essa quantidade. Então, como assim, professora? As palavras são divididas na língua portuguesa em palavras que têm somente uma sílaba, ou 2, ou 3, ou 4, ou mais do que 4 sílabas. Então, 4 sílabas ou mais, né? Então, é muito importante a gente saber que essas classificações, elas aparecem na língua portuguesa. Então, vamos conhecer agora. Com relação ao número de sílabas, as palavras podem ser classificadas em, olha lá, então esses nomes que eu vou colocar agora, eles são classificados, são os nomes que se dão às palavras que são classificadas quanto ao número, quantas sílabas tem, quantidade de sílabas. Eu não preciso saber se é a primeira, a segunda, a terceira, eu preciso saber quantas sílabas tem. Então, são as monossílabas, as palavras monossílabas, são as palavras dissílabas, trissílabas ou polissílabas. Então, são 4 nomes diferentes. Então, a gente vai repetir. Vamos junto comigo, classificando por número de sílabas. Então, vamos lá. Monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Então, a gente vai agora observar uma palavra que eu também trouxe na aula passada, por isso que eu estou retornando com ela para a gente trabalhar novamente essa palavra. A palavra janela. Então, vamos falar janela normal, todo mundo falando comigo. Janela, janela. Agora, nós vamos separar essa palavra em sílabas. Então, vamos observar a nossa emissão de voz e ver quantas emissões a gente faz para a palavra janela. Então, vamos lá. Janela. Mais uma vez. Janela. Se vocês observarem, eu usei aqui os meus dedos para contar, a gente tem 3 sílabas. Não é isso? Olha lá, 3 partes separadas. Janela. Então, nós temos 3 sílabas. Professora, então agora como eu vou classificar essa palavra que tem 3 sílabas? É isso que a gente vai aprender agora. As palavras monossílabas, o que são? Vocês vão ouvir falar monossílabos, palavras monossílabas.
Elas são palavras que apresentam somente uma sílaba. Lembra lá que na nossa aula de sílabas a gente falou que tem palavras somente com uma sílaba? Então eu trouxe alguns exemplos aqui, ó. A palavra sol. Ó, quando eu vou falar sol, eu falo uma emissão de voz, sol. Então é uma sílaba só. A palavra flor, flor. Vocês podem observar que a palavra flor, ela é composta por 4 letras, F, L, O e R. Mas quando eu vou emitir o som para falar, eu tenho somente uma emissão, flor. Dessa forma, essa palavra passa a ser uma monossílaba, uma sílaba só. A palavra sim, a gente usa no nosso dia a dia muito, né? Sim. Também é um monossílabo, somente uma emissão de voz. Pá, pá. Uma sílaba só. Então vamos observar aqui, eu vou pegar 2 exemplos desses que a gente falou. Sol e pá. Vamos separar a palavra sol em sílabas? Então vamos lá. Sol, uma sílaba só, perceberam? Pá. Olha, observem a minha boca, ó. Pá, uma sílaba só. Então, essas palavras que são compostas por somente uma sílaba são chamadas de monossílabas, não se esqueçam. Então, vamos agora para as dissílabas. Dissílabas nada mais é do que as palavras compostas por 2 sílabas. Então, os dissíbulos ou dissílabas, elas são palavras compostas por 2 sílabas. Vamos ver algumas? Eu trouxe aqui uma boa quantidade para que a gente possa fazer juntos e vocês não tenham dúvidas sobre o que são as dissílabas. Então vamos lá. A primeira é a palavra ali. Vamos falar pausadamente separando em sílabas. A-li, 2 sílabas. Dever, de-ver. 2 sílabas também. Solda, então vamos lá. Solda, 2 sílabas. Sabor, sabor. Estão percebendo que todas essas palavras são compostas por 2 sílabas? Amor, amor. E agora eu trouxe algumas para a gente fazer devagar e juntos. Ó, você, você. Então, eu quero você em casa agora, trabalhando junto comigo. Vamos fazer a palavra dica. Vamos separar em sílaba? Dica. Dica. 2 sílabas. E agora, junto comigo, a palavra vida. Vida. Vocês perceberam que todas elas são compostas por 2 sílabas? Por isso, o nome dissílaba. Dissílaba derivada de 2 sílabas. Então, a gente tem os monossílabos, as palavras monossílabas compostas por 1 sílaba e agora as dissílabas compostas por 2 sílabas. Nessa ordem, vamos apresentar agora as palavras compostas por 3 sílabas. Olha lá, trissílabas, o nome é trissílabas. Vou falar sem separar, tá bom? Trissílabas. As trissílabas são palavras compostas por 3 sílabas. Professora, mas será que são mesmo? Será que eu consigo separar e identificar? Muito fácil. Vamos pegar as palavras que eu trouxe aqui. Sinuca. Vamos separar a palavra sinuca em sílabas e perceber se elas realmente têm 3 sílabas. Então, vamos lá. Sinuca. 3 sílabas. Salada. Salada, 3 sílabas. Bolinha, bolinha, 3 sílabas. Então, quando um professor ou uma atividade ou alguém ou uma prova que você for fazer, você precisar classificar as palavras quanto ao número de sílabas, quantas sílabas ela tem. Então, a gente já conheceu as monossílabas com 1 sílaba, as dissílabas com 2 sílabas e agora as trissílabas com 3 sílabas. Muito fácil.
Então agora a gente vai partir por palavras da língua portuguesa que elas apresentam uma quantidade de sílabas maior. As polissílabas. As polissílabas, elas são caracterizadas por número de sílabas de 4 sílabas ou mais. Então, professora, a gente tem uma sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas e 4 sílabas ou mais. Então, todas que têm mais 4 ou mais sílabas são chamadas de polissílabas. Então, vamos perceber aqui as palavras que eu trouxe. Prateleira, vamos separar em sílabas? Pra-te-lei-ra. 4 sílabas, então ela é uma polissílaba. Panelinha, pa-ne-li-nha. Também 4 sílabas. Amendoim, a-men-do-im. 4 sílabas. Então, vocês perceberam que eu trouxe aqui algumas com 4 sílabas, mas aparece também outras palavras na língua portuguesa que são compostas por mais de 4 sílabas. Um exemplo aí é telefonema. Olha só, a gente usa a palavra telefonema no nosso dia a dia. Vou dar um telefonema para alguém, recebi um telefonema. Então, vamos pegar a palavra telefonema e separar essa palavra em sílabas. Vamos juntos? Te-le-fo-ne-ma. Então, eu tenho aqui, 5 sílabas. Mas eu tenho amendoim. A-men-do-im. 4 sílabas. Então, eu tenho uma palavra de 4 sílabas e uma palavra de 5 sílabas. Elas são classificadas como polissílabas. Palavras com 4 sílabas ou mais. Então, vamos aí relembrar os nomes. Eu vou parar um pouquinho nessa atividade e relembrar. Então, a gente tem monossílabos, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Quem consegue anotar, vai anotar esses nomes. Quem não consegue, vai repetir comigo sempre que eu falar, para você memorizar e gravar essa informação. Então, eu trouxe aqui para vocês uma atividade para a gente relembrar um pouco sobre como separar a palavra em sílabas e não cometer o erro de separar letras. É bem diferente. Então, por exemplo, a palavra sapo. A gente tem uma palavra com 4 letras. Então, vamos colocar as letras de sapo. S-A-P-O. Então, ali a gente separou as letras. Quantas letras ela tem? 1, 2, 3, 4 letras. Agora, nós vamos separar essa palavra em sílabas. Então, quantas sílabas tem a palavra sapo? Sa-po. 2 sílabas, olha lá. Sa-po. 2 emissões de voz. Vocês não podem confundir isso, muito importante. Número de letras é diferente do número de sílabas, por isso eu trouxe essa atividade aqui para vocês relembrarem. A palavra pipa, olha lá, ela também tem 4 letras. O P, o I, o P e o A. Agora vamos ver quantas sílabas? Pi-pa. Então vamos lá, o pi e o pá, separados. Tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa parte e a gente vai passar para frente. Agora, a gente tem aqui, olha, a palavra peteca. Então, peteca, a gente não fala letra por letra. Relembrando, a gente fala peteca e separa em sílabas. Olha lá, pé, te, ca. Eu gostaria que aqui vocês já observassem que a gente tem a primeira sílaba, que é o pé, a gente tem a sílaba do meio, que é o té, e a gente tem a última sílaba, que é o cá. Em alguma atividade, sua professora, ou lá na plataforma, você pode receber alguma atividade que vai pedir para você qual é a primeira sílaba da palavra peteca. Aí você vai fazer pé. Ah, então é a primeira sílaba. Qual é a última sílaba da palavra peteca? Cá. Isso, o cá. Muito bem. Então, é importante também você saber identificar a primeira, a última, a segunda, a terceira sílaba. Isso é muito importante.
Agora vamos de atividade. Vamos procurar aqui as sílabas que formam a palavra banana. Olha lá, ba. Então, vocês vão procurar aí na tela qual é o ba. Olha lá, ba, na. Importante da sílaba você ouvir o som para você procurar. Então, por exemplo, se eu falei ba, eu juntei duas letras, ó, o B e o A. Então, eu preciso procurar o ba a partir do som que eu faço, que a minha boca faz. Vamos para a palavra vaca, vaca. Outra modalidade de atividade, você vai ter lá um monte de sílabas e você precisa descobrir ou procurar as sílabas daquela palavra específica. Por isso é importante saber separar e reconhecer a sílaba. Espada, vamos fazer juntos? Espada. Então aqui nós precisamos procurar quantas sílabas? Vamos comigo? Espada. 3 sílabas. Vamos procurar o S. Olha lá, S. Depois a gente vai achar o pá. E depois o da. Então a gente precisa identificar, além do som, também saber procurar essa sílaba. Então vamos para a próxima atividade. E aqui eu ainda coloquei, olha, a palavra banana, ela é classificada de qual forma quanto ao número de sílabas? Ela é uma trissílaba, olha lá, banana, 3 sílabas. A palavra vaca, ela só tem 2 sílabas, então ela é uma dissílaba. E a palavra espada? Também uma trissílaba. Na língua portuguesa vocês vão encontrar muitas palavras trissílabas, muitas dissílabas e muitas polissílabas e monossílabas. Não existe só 1, 2, 3, são várias palavras, tudo bem? E aí eu trouxe aqui, ó, sol, uma sílaba só, então ela é monossílaba. Olho, olho. Ela tem 2 sílabas, então ela é uma dissílaba. Celular, celular. 3 sílabas, então trissílaba. Abacaxi, abacaxi. A gente tem uma palavra de 4 sílabas, então ela é classificada como uma polissílaba. E aí eu fiz uma tabelinha com um quadro para a gente praticar um pouco mais. Então eu peguei a palavra tartaruga, agora não tem aí marcação, vocês vão ter que identificar se é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Por isso a gente precisa fazer juntos. Então vamos para a palavra tartaruga. Vocês devem separar a palavra tartaruga em sílabas. Então, ó, tartaruga. Então ela tem 4 sílabas, então ela é uma polissílaba. Olha lá, eu marquei. Liquidificador. Vamos para a palavra café. Embaixo da tartaruga vem café. Vamos lá. Café. Somente 2 sílabas, então ela é uma dissílaba. Liquidificador. Vamos lá? Liquidificador. Então ela tem 6 sílabas, então ela é uma polissílaba. Ela tem 4 ou mais. Lembra da regra lá? Pá. Vamos fazer a palavra pá, uma sílaba só. Então, uma monossílaba. Cachorro, cachorro. 3 sílabas, então ela é uma trissílaba. Olha só. Uma sílaba só. Muito bem. Uma monossílaba. E janela, janela. Olha lá, 3 sílabas, então ela é uma trissílaba. Também vocês vão encontrar exercício com esse formato. Vocês precisam identificar e marcar quantas sílabas tem aquela palavra. E agora, para a atividade de casa, eu vou pedir para vocês o seguinte. Anota aí no seu caderno ou pede a ajuda de alguém se você ainda está começando a escrever. Em seu caderno, separe as palavras a seguir e classifique de acordo com o número de sílabas. Então, eu pedi primeiro para você separar ela em sílabas. Para quem já está escrevendo, vai separar sílaba por sílaba e usar o hífen aí para separá-las.
As pessoas que estão começando a aprender a escrever e estão bem no início, então vocês podem separar, ó, no pensamento. Por exemplo, a palavra camelo, camelo. Quantas sílabas tem? 3 sílabas. Uma palavra de 3 sílabas, qual o nome que a gente dá para classificar essa palavra? É a trissílaba. Então, vocês vão fazer isso com a palavra camelo, pé, amizade, convidado e matemática. Espero que vocês tenham um bom trabalho e não se esqueçam de praticar as atividades que estão na plataforma. E para acessar a nossa plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais e inscreva-se em nosso canal do YouTube SMED GV. Até a próxima aula, pessoal!